Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 28, módulo 2. O assunto: capacitor ligado à corrente alternada. Vamos lá? Naturalmente, o percurso de descarga do capacitor não precisa ser formado obrigatoriamente por um LED. Tanto a intensidade da corrente de descarga, quanto o tempo que o capacitor leva para se descarregar completamente, são regidos pelos valores do próprio capacitor e pelos valores do próprio resistor. Um esquema, como já vimos, nada mais é do que uma espécie de mapa de circuito, contendo uma representação simbólica dos componentes envolvidos e as suas interligações. Observe com atenção os diagramas ao lado. Nele nós temos o diagrama esquemático e o diagrama chapeado. O aluno deve observar com atenção o diagrama esquemático e comparando com o diagrama chapeado. Vamos agora à lista de peça para essa experiência. Uma lâmpada neon tipo Ne2. Um diodo 1N4004, ou então um equivalente. Um resistor de 220K, cujas cores são vermelho, vermelho e amarelo. 1/8 de watts. Cabo de força com plugue numa das pontas. Pedaço de barra de sindal com 8 segmentos. Capacitor de valores diversos, entre 100 nanofarad a 2 microfarad. Obrigatoriamente, para a utilização desses capacitores, que tenha uma tensão de trabalho máximo de 400 volts. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção nessa figura. Nela mostramos os componentes utilizados na experiência, visto em aparência real e o seu símbolo. Vamos agora analisar os componentes que serão utilizados nessa experiência. Diodo 1N4004. Diodo 1N4004. É um componente polarizado, cujos terminais devem ser previamente identificados, uma vez que não podem ser ligados invertido. Observe que no corpo do componente do diodo, numa das extremidades, nós temos uma faixa, indicando esta o catodo, que representa o lado negativo, sendo a outra extremidade o anodo, que representa o lado positivo. Observe. Anodo, positivo. Catodo, negativo. Assim, podemos deduzir que as letras A e K identificam os terminais do componente. Lâmpada neon. Lâmpada neon. Componente não polarizado. Quanto aos interruptores, optamos por usar, na experiência, uma chave HH, por ser um componente muito fácil de se encontrar nas lojas e varejistas de eletrônica. Observe. Chave HH. Como se trata de um interruptor múltiplo, os nossos alunos deverão utilizar apenas os terminais identificados com a letra A e B, soldando-lhe pequenos pedaços de fio isolado para posterior conexão à barra sindal. Diagrama chapeado. Diagrama chapeado são peças já interligadas em vista real. Observe com atenção a figura ao lado. Conforme podemos ver, no diagrama chapeado, que o segmento da barra, isto é, o sindal, ele serve de base para o circuito, tendo como referência as numerações, para que com isso
possa facilitar aos nossos alunos a localização de cada ponto da ligação. Em relação ao capacitor, será trocado ao longo das várias fases da experiência. Atenção com a isolação, pois estamos lidando com tensões elevadas presentes na tomada da rede CA, isto é, corrente alternada. Chama a atenção dos nossos alunos em relação à polaridade dos componentes que tenha essas características. Por exemplo, o diodo e o capacitor eletrolítico. Observar que alguns segmentos centrais da barra Sindal não são utilizados para nada. Trata-se de uma medida de segurança, para isolar os dois blocos do circuito. Durante a experiência, não toque em nenhuma parte metálica do circuito. Observe com atenção este diagrama chapeado. Preste atenção nesse diagrama. Observe que as peças elas já estão interligadas em vista real. Notar neste diagrama a numeração atribuída ao segmento da barra Sindal. Preste atenção nessas numerações. Atenção! Estes números são usados apenas como referência para facilitar aos nossos alunos a localização de cada ponto de ligação no próprio Sindal. O capacitor CX do diagrama chapeado. Observe a posição do capacitor CX do próprio diagrama chapeado. Esse será trocado ao longo das várias fases da experiência. Feito todas as ligações no segmento da barra Sindal, de acordo com o diagrama chapeado apresentado, podemos então agora colocar inicialmente a chave na posição D, isto é, desligada. Observe. Vamos agora conectar na posição CX um capacitor qualquer, cuja tensão seja de 400 volts. Podemos então dar preferência a um valor de 100 nanofarad. Feito isso, vamos então ligar por um instante o plugue a uma tomada CA, isto é, corrente alternada, seja esta 110 volts ou então 220 volts. Agora vamos remover o plugue da tomada. Em seguida, colocar a chave na posição L, que é ligada, observando o acendimento da lâmpada neon. Observe que o acendimento da lâmpada neon é devido à carga elétrica que foi acumulada pelo próprio capacitor, através do resistor de 220K, por um tempo proporcional ao valor do capacitor usado na experiência. Preste atenção, aluno. Observe que o acendimento da lâmpada neon é devido à carga elétrica que foi acumulada pelo próprio capacitor, através do resistor de 220K ohms, por um tempo proporcional ao valor do capacitor usado na experiência. O brilho e o tempo de luz proporcionado, por exemplo, por um capacitor de 470 nano, serão maiores em relação aos capacitores de 100 nano que foi utilizado. Preste atenção. O brilho e o tempo de luz proporcionado, por exemplo, por um capacitor de 470 nanofarad, provavelmente serão maiores em relação ao capacitor que foi utilizado, que é de 100 nanofarad. Agora, um capacitor de 1 microfarad, ou então 2 farad, por exemplo, dará um tempo ainda maior no acendimento da lâmpada neon. Podemos ter essa comprovação visual,
pois quanto maior o valor do capacitor, mais intenso e mais longo será o brilho do LED ou então do neon. No nosso caso aqui, é uma lâmpada neon. Confirmando com isso o que já foi explicado sobre a carga e descarga dos capacitores. Preste atenção, aluno. Podemos, então, comprovar isso pelo modo visual, pois quanto maior o valor do capacitor, mais intenso e mais longo será o brilho da lâmpada neon, confirmando com isso o que já foi explicado sobre a carga e descarga dos capacitores. Se o aluno puder obter um capacitor eletrolítico, cujo valor seja acima de 10 microfarad, para uma tensão de trabalho dentro da faixa aconselhável, que é de 400 volts, verá que, mesmo após o desligamento do circuito da tomada, a carga do capacitor para a lâmpada neon permanecerá por vários segundos, isto é, mantendo-se a corrente lentamente através do resistor. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!